Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Obrigado. Versículo de número 5, verso 5, Provérbios 3, verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Verso 7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evita o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E no verso 9 ele diz: honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Você já sabe, o dízimo é a 10ª parte de tudo que temos recebido do Senhor. E a oferta é uma expressão da nossa gratidão. Não seja negligente na entrega dos seus dízimos. Não seja negligente na entrega da sua oferta. Amém, querido? Amém? Honre o Senhor. Honre a Ele nesse momento, com a entrega dos seus recursos. Senhor, recebe a expressão do nosso amor e da nossa fidelidade nesse momento, da nossa gratidão a Ti por tudo que tens feito por nós. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Então, enquanto os diáconos passam a salva dos dízimos e das ofertas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, por favor. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, deixa eu fazer um convite para você. Semana que vem, sábado que vem e domingo que vem, dia 27 e 28, né? É isso? Sábado dia 27, domingo dia 28, nós estaremos comemorando 2 anos da Lagoinha Paquetá. Obrigado, irmãos, pela alegria de vocês, pela empolgação, amém? Eu fiquei tão empolgado que eu não quero mais nem fazer o convite. Eu disse que nós vamos estar fazendo 2 anos de Lagoinha Paquetá. E eu queria muito que você participasse do aniversário da Lagoinha no Paquetá, amém? Nós vamos ter uma programação especial lá no sábado, a partir das 19h30, e também no domingo, a partir das 18 horas. Você é o meu convidado, venha estar conosco. Nosso endereço é Rua Maria Cândida de Jesus, número 840, bairro Paquetá, Jardim Paquetá. Então vai ser um tempo tão gostoso e você não pode ficar de fora. Faça-nos uma visita no aniversário da igreja. Tenho certeza que você vai ser muito edificado para a glória de Jesus. Amém? Gálatas, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia.
A vocês, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, a quem seja a glória para sempre. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Senhor, essa é a tua palavra, e gratos estamos por estarmos mais uma vez nessa noite diante dela como igreja, como comunidade de fé. Nossa expectativa é que a ação do teu Espírito nos ajude a entender a palavra, e esse mesmo Espírito capacite o pregador dessa noite para comunicar com clareza, simplicidade e ousadia a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é linda. Diga para quem está do seu lado: a igreja de Jesus é linda. Amém? Perceba que o adjetivo usado não é perfeita, mas a igreja é linda. E é verdade que até mesmo quando nós nos referimos à igreja como linda, algumas pessoas logo pensam nas falhas, nos defeitos, nas desventuras da igreja, e começam então a pensar: como é que nós podemos chamar a igreja de linda diante de tantas falhas, de tantos defeitos? Mas a verdade é que nós podemos contar a história da igreja, ou podemos olhar para a igreja em duas perspectivas. A primeira perspectiva que nós podemos olhar para a igreja é ressaltando suas falhas e os seus defeitos no tempo, na história. Nós podemos olhar para a igreja e contar a sua história, ou olhar para a igreja levando em consideração tudo de ruim que a igreja possui, e criticarmos a igreja, e fazemos comentários depreciativos sobre ela em função das suas dificuldades. Ou nós podemos, ao olharmos para a igreja e percebermos as suas falhas, contarmos a sua história, dando ênfase à graça e à ação de Deus através dela. Porque mesmo sendo ela imperfeita, e mesmo sendo ela cheia de faltas e defeitos, ainda assim, é por meio dela que Deus está agindo na história, a fim de cumprir o seu propósito. Parece que essa é a perspectiva do escritor do livro de Lucas, e também do livro de Atos. O escritor de Lucas e Atos vai mostrar para nós, não uma igreja perfeita,
Não uma igreja sem falta e sem defeito, mas uma igreja que, apesar das suas faltas e seus defeitos, está sendo usada poderosamente por Deus para transformar o seu tempo e para transformar a história. Aliás, irmãos, não apenas o livro de Atos, o Evangelho de Lucas, narra para nós a história da igreja por essa perspectiva dos feitos de Deus, dando ênfase à graça soberana e à misericórdia de Deus que tem agido através da igreja para transformar a realidade do mundo. Olhe para o Novo Testamento e considere os adjetivos usados no Novo Testamento para se referir à igreja. Em nenhum momento a igreja é chamada no Novo Testamento com um nome pejorativo, pelo contrário, mesmo diante das suas faltas, a igreja é chamada de noiva de Cristo. A igreja não é referida por outro nome senão como aquela que é a própria noiva do Senhor Jesus. Quantos já foram a um casamento aqui? Acho que todo mundo que foi a um casamento sabe que o momento mais importante da cerimônia de um casamento não é quando os padrinhos entram. O momento mais importante de uma cerimônia de casamento também não é quando o noivo entra. Aliás, irmãos, meu casamento está chegando. Vocês marcam na agenda aí, dia 15 de setembro, amém? Está marcado já, no tabernáculo às 8 horas da noite. E nesse negócio de preparar para o casamento, eu estou descobrindo que o noivo é uma pessoa frustrada, irmãos. Porque o noivo não tem importância nenhuma numa cerimônia de casamento. Porque todo o foco da cerimônia está onde? Na noiva. Quando começa a tocar a marcha nupcial, bam, 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 todo mundo, né? Fica eufórico. A igreja levanta, as mulheres começam a chorar, porque o sonho de toda mulher é vestir de noiva. Fica aquele ambiente diferente no ar por causa da noiva. O Novo Testamento olha para a igreja e chama a igreja de noiva de Jesus Cristo. E se existe algo que é muito claro e fica claro para nós retratado na figura da noiva, é exatamente beleza. A noiva retrata a beleza, irmãos. Não existe nada mais belo, nada mais singular do que a figura da noiva. Mas não apenas nós contemplamos beleza ao olharmos para ela, nós também contemplamos na figura da noiva fragilidade. E a igreja é exatamente essa pessoa para Jesus Cristo, aquela que expressa beleza, aquela que expressa o seu esplendor, o seu brilho, e aquela que, apesar da sua fragilidade, é cuidada, é protegida, é zelada por Ele. O Novo Testamento olha para a igreja e diz: a igreja é noiva de Cristo, a igreja é bela, a igreja é frágil. Mas não apenas a igreja é retratada no Novo Testamento como noiva, o Novo Testamento também retrata a igreja como um exército. E se na figura da noiva nós encontramos beleza e fragilidade, na figura do exército nós encontramos força. Jesus proclama a respeito da igreja em Mateus capítulo 16, que Ele vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você já assistiu um filme de guerra, você sabe que nenhum exército vai para a batalha despreparado. Pelo contrário, vai devidamente preparado para entrar em confronto com o seu adversário, a fim de obter vitória. A igreja é aquela que expressa beleza, fragilidade, mas é aquela também que está apropriada da autoridade do próprio Cristo, para avançar contra as portas do inferno, implementando o governo de Deus.
A igreja é noiva, a igreja é exército, a igreja é corpo, a igreja é família, a igreja é videira. Todas essas figuras são usadas no Novo Testamento para expressar a igreja. E perceba, nenhuma delas é uma figura morta. Todas as figuras usadas no Novo Testamento para retratar a igreja são figuras vivas, que expressam um movimento, ação. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não é um organismo morto, irmãos, ela é um corpo vivo. Ela é o próprio corpo de Cristo, amém? Talvez a única figura no Novo Testamento que expressa a igreja em termos mais concretos, no sentido de não ter movimento, seja a figura do templo. Mas até mesmo quando Pedro se refere à igreja como templo, vai dizer que esse templo é feito de pedras vivas. Porque a igreja do Senhor é uma igreja viva, irmãos. Ela não é perfeita, ela é cheia de falhas e defeitos, mas é exatamente nas falhas e defeitos da igreja que a graça de Cristo se torna evidente, porque Ele usa essa igreja imperfeita na história para cumprir o seu propósito e cumprir a sua vontade. E como é que Cristo vai conduzindo essa igreja viva? Como é que Cristo vai conduzindo essa igreja que é noiva, é exército, a fim de cumprir o seu propósito? Em primeiro lugar, é claro que Cristo conduz a igreja através da ação do seu Espírito. Mas existe uma maneira muito peculiar pela qual Cristo conduz a igreja, a fim de que ela cumpra esse propósito de ser a agente de Deus para a transformação do mundo. E o instrumento que Deus usa para conduzir essa igreja é o Evangelho. O Evangelho é o meio pelo qual Deus está nos orientando, nos conduzindo. Uma vez que a igreja é uma igreja viva, e é por meio dela que Deus está agindo e transformando o mundo, é impossível que essa igreja não tenha um contato com o mundo à sua volta. E Deus, a fim de conduzir essa igreja, então dá a ela o Evangelho, para que o Evangelho seja esse parâmetro, esse meio pelo qual Deus está conduzindo a sua igreja na história. Mas preste atenção, é verdade que nesse movimento vivo da igreja, de agir cumprindo o propósito de Deus, e sendo guiada por meio do Evangelho, a igreja pode se perder. A igreja pode perder de vista o Evangelho e, consequentemente, perder também o seu propósito singular de cumprir com o seu chamado de transformar o mundo. A igreja pode, irmãos, nesse diálogo com o mundo, com a cultura e nesse cumprimento do propósito de Deus, de repente se perder do Evangelho. E ao se perder do Evangelho, automaticamente nós podemos correr o risco de nos perdermos no cumprimento da nossa missão. E como é que a gente se perde do Evangelho? Primeiro, a gente se perde do Evangelho quando a gente pensa que pode pensar o Evangelho pelos parâmetros do mundo à nossa volta. Quando a gente tenta acoplar a mensagem de Deus à expectativa do tempo e do mundo que nós vivemos. Então vou dar um exemplo. Quando nós tentamos fazer que o Evangelho de Jesus Cristo soe na perspectiva do capitalismo consumista, nós estamos desvirtuando o Evangelho. Quando nós transformamos toda a bênção, dádiva de Deus, em valores materiais, quando a gente pensa que a bênção de Deus significa apenas casa, carro, dinheiro e felicidade, nós estamos desvirtuando o Evangelho. Presta atenção, Deus pode nos abençoar dessa maneira, sim ou não? O texto bíblico diz que a bênção de Deus nos enriquece e não acrescenta dores. Mas perceba, existe uma grande diferença em dizer que Deus pode nos abençoar assim
e dizer que Deus sempre vai nos abençoar assim. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre Deus vai te abençoar dessa maneira. Deus não tem essa única forma de nos agraciar, irmãos. Ele tem várias. E às vezes Deus não está interessado em agir dessa forma. Mas, de acordo com a teologia da prosperidade, Deus é obrigado a, sempre que nós nos apropriamos da nossa fé e determinamos, a agir assim. Afinal de contas, eu determino. Afinal de contas, se Deus não fizer, eu uso a minha fé, coloco ele contra a parede, mostro as promessas dele contra ele, para que ele seja obrigado a fazer aquilo que ele não quer. Não é um povo a serviço de Deus, é um Deus a serviço do seu povo. Nós podemos, irmãos, desvirtuar o evangelho quando nós começamos a pensar o evangelho pelos parâmetros da cultura. E se a gente perde o evangelho, a gente perde o foco, a gente perde a relevância de transformação no mundo. Mas existe uma outra maneira, irmãos, que nós podemos desvirtuar o evangelho, que é quando nós começamos a pensar o evangelho pelas nossas experiências pessoais. Quando a gente pensa que o cristianismo, ou que a mensagem de Cristo é medida e entendida pela minha própria experiência. E aí eu começo a transformar a minha experiência pessoal num parâmetro para medir e pensar a vida dos outros. Eu começo a transformar a minha experiência pessoal com Deus na régua pela qual eu vou medindo ou aferindo a vida espiritual das pessoas. E se as pessoas não experimentaram o que eu experimentei, então tem alguma coisa errada. Presta atenção, meu irmão. Todas as vezes que nós nos perdemos do evangelho, automaticamente o nosso papel como cumprimento do propósito de Cristo, ele se perde também, porque a maneira pela qual Deus nos torna relevantes e nos dirige na história para sermos transformação é através do evangelho. E é por essa razão que Paulo está escrevendo essa carta, porque o cristianismo desses irmãos está sendo comprometido. Por quê? Porque eles estão pensando a sua fé, eles estão pensando os parâmetros do evangelho a partir de uma cultura, a partir da experiência pessoal de um grupo de indivíduos. Eles estão pensando o evangelho a partir do judaísmo. E ao pensarem o evangelho a partir do judaísmo, automaticamente a mensagem de Cristo está sendo comprometida por causa dessa cultura judaizante. E escuta aqui, irmãos. Todas as vezes que o evangelho é comprometido, duas coisas a respeito do evangelho vai acontecer. A primeira coisa que vai acontecer a respeito do evangelho quando ele é comprometido é que ele acaba se tornando um evangelho legalista. Não soa mais como o evangelho da graça, soa como um conjunto de regras e doutrinas que devem ser obedecidas, a fim de você tornar-se no parâmetro de alguém que o estabeleceu. Quando o evangelho é comprometido pela cultura, se você não está dentro desses parâmetros, você não serve. Isso é legalismo. Porque o evangelho não estabelece parâmetros, o evangelho nos traz um relacionamento. O evangelho não é um conjunto de regras e doutrinas, o evangelho é uma perspectiva de relacionamento com Deus através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Mas quando a gente negocia o evangelho, a gente acaba se tornando legalista. E o problema do legalismo é que ele parece com o evangelho, mas não é. Não tem nada de evangelho nele. O segundo problema é que a suficiência de Cristo começa a ser diminuída.
Então Jesus já não é mais o centro, a razão, o propósito. Jesus começa a ser subtraído, ele perde a sua relevância, perde a sua significância. Os Gálatas estavam fazendo isso, estavam se tornando legalistas e reduzindo a suficiência de Jesus. Por quê? Porque o pessoal dizia assim: não, Jesus é bom, mas Jesus mais alguma coisa. Jesus é bom, mais a circuncisão. Jesus é bom, mais a guarda do sábado. Jesus é bom, mais a obediência das festas judaicas. E perceba, querido, porque o evangelho está sendo pensado nos parâmetros de uma cultura. As pessoas estão se tornando legalistas e reduzindo a suficiência de Cristo. E é por isso que Paulo escreve essa carta, para chamar esse pessoal de volta, para dizer para eles: vocês não percebem que a missão de vocês está se tornando comprometida na medida em que vocês estão comprometendo o evangelho? Vocês não percebem que o testemunho público de vocês está se tornando comprometido à medida em que vocês comprometem a mensagem de Cristo? Porque a partir do momento que vocês estão pensando o evangelho pelos parâmetros dessa cultura ou pela experiência pessoal de vocês, vocês estão se tornando legalistas, reduzindo a suficiência de Cristo e perdendo a capacidade de ser o meio pelo qual Deus age na história para a transformação do mundo. Irmãos, nós precisamos extirpar esse mal da nossa vida. Que mal? O legalismo. Tem gente aqui que quando começou a sua vida cristã, você era vibrante, você era alegre, você era cheio de ânimo, cheio de alegria. E aí, com o passar do tempo, começaram a dizer para você: não, Jesus é bom, mas isso aqui. Não, Jesus é bom, mas aquilo ali. E aí, à medida que você foi tentando se enquadrar nesses parâmetros que foram trazidos a você, que não tem nada a ver com o evangelho, sabe o que aconteceu? Você morreu. Seu cristianismo não é mais vivaz, não é mais alegre, não é mais livre. É cheio de recomendações e regulamentos que não tem nada a ver com o relacionamento com Deus. Presta atenção, meu irmão. Se de alguma forma você percebe que algo está comprometendo o avanço da sua caminhada com Jesus, você já não consegue mais se perceber naquela alegria do primeiro amor. Talvez o que esteja devorando você pelo lado de dentro seja um monte de coisas que mandaram você fazer que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Um monte de regras e conceitos que não tem a ver com o evangelho. Um monte de experiência humana que foi trazida a você como regra e doutrina, que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Presta atenção, meu irmão. Deus quer ver você livre, meu irmão. Ele quer ver você livre, e é por isso que Ele traz a mim e a você o evangelho. Como é que Paulo combate esse desvio, a fim de que essa igreja possa voltar novamente a cumprir o seu parâmetro? Simples. Ele chama esse pessoal de volta para o evangelho. Porque a igreja, escuta isso aqui, gente, começa no evangelho, caminha no evangelho e vai em direção aonde, irmãos? O evangelho. A base da nossa vida, tudo que nós somos e o nosso propósito tem a ver com o que, irmãos? O evangelho. E o que é o evangelho? Paulo vai dizer para nós: o evangelho é a graça e a paz da parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou pelos meus e pelos seus pecados, para nos resgatar desta presente era perversa,
a fim de que eu e você sejamos reconciliados com Deus para a glória do seu nome. O que é o Evangelho? O Evangelho é a graça. O que é graça? Favor imerecido. O que é graça? Graça é toda a ação de Deus na história para trazer salvação. O Evangelho é a mensagem de um Deus que está agindo para te salvar, querido. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem da bondade que alcança o coração do filho, mesmo no estado de perdição. E quando ele dá 2 passos em direção à sua casa, o pai sai correndo ao seu encontro para abraçá-lo. Isso é Evangelho. Evangelho não é a mensagem do homem se movendo em direção a Deus. Evangelho é a mensagem do Deus que está se movendo em direção aos homens, do Deus que está se movendo em direção à humanidade. E quando ele se encontra com ela, sabe o que ele faz? Ele dá a ela vestes novas, sapatos novos, um anel novo no seu dedo, restaura essa humanidade caída ao seu lugar original, para que ela possa voltar a se relacionar com o seu Criador. Isso é Evangelho. Paulo diz: a mensagem do Evangelho é da graça, do Deus que está se movendo. Para quê? Para trazer paz, para reconciliar os homens com Ele. Como é que Ele está fazendo isso? Paulo diz: através do seu Filho, do seu Filho Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo na cruz do Calvário, para perdão dos meus e dos seus pecados. Como é que Paulo decide recobrar vivacidade, alegria, relevância dessa igreja, extirpando o legalismo, essas perspectivas equivocadas de pensarem a fé, que levam à redução da suficiência de Cristo e à legalidade? Simples, ele diz: vamos voltar para o Evangelho, vamos voltar para a mensagem simples, vamos voltar para a realidade de Deus. E que realidade é essa? Simples: Deus está se movendo para trazer paz aos homens, através da entrega do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque quando nós estávamos mortos e separados, Ele morreu por cada um de nós, para nos resgatar dessa presente era perversa. Isso é Evangelho. Essa é a mensagem de Deus, querido. Essa é a maneira como Deus pretende que a minha vida e a sua vida como igreja seja conduzida, a fim de que através de nós Deus possa testemunhar de sua graça para o mundo. Evangelho. Agora perceba, Paulo vai terminar dizendo algo para essas pessoas. Ele vai terminar dizendo assim: ainda que eu, Paulo, ou um anjo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente do que eu lhes preguei, o que ele disse? Que ele seja amaldiçoado. Existe um perigo em negligenciar a mensagem de Deus. E qual é o perigo? O perigo é o perigo da maldição. Que maldição é essa? A maldição que o Paulo está lançando sobre as pessoas? Não. Essa maldição aqui é aquela maldição descrita no Antigo Testamento. A palavra que Paulo usa aqui para descrever maldição é aquela mesma palavra que Deuteronômio usa para dizer que maldito todo aquele que está debaixo do jugo da lei. Ou seja, se não faz sentido para você ser de Cristo, conduzido pelo Evangelho por meio da graça, Paulo diz: então o que resta para você é permanecer debaixo do jugo da lei e experimentar de maldição. Porque não existe uma outra forma de o homem ser livre da maldição da lei, senão se colocando sobre a tutela, o senhorio de Cristo. Debaixo do senhorio de Cristo, estamos reconciliados com Deus e envolvidos em graça.
Mas se o evangelho para nós não faz sentido, e nós pensamos que podemos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria perspectiva, darmos o jeito de alguma forma, cumprimos com tudo aquilo que Deus está nos dizendo, ou com a nossa expectativa do que significa servir a Cristo, Paulo diz: o que resta para mim e para você é maldição. Maldição da lei. É experimentar daquele peso de condenação que os homens experimentam por estarem separados de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero a graça. Eu não sei você, mas eu quero ser conduzido por Deus através do evangelho. Eu não sei você, mas eu quero continuar fazendo parte da igreja. Eu quero continuar sendo igreja. Não importa se ela é imperfeita, não importa se ela tem defeitos, é através dela que a graça se manifesta. E o que nós estamos precisando a respeito da igreja não é uma nova mensagem para ela, mas é aquela sempre velha e poderosa mensagem que Deus sempre pregou para transformar a igreja. Sabe que mensagem é essa? O evangelho. Não estamos precisando de nada diferente, não. Não estamos precisamos de algo novo. Não, sabe o que a gente precisa? É voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído e continuarmos a confiando no poder desse evangelho. No evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego, porque é no evangelho que se revela a justiça de Deus, que do princípio ao fim sempre foi pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vou terminar dizendo algo para você. Eu não sei aonde você está caçando transformação para sua família, mas eu sei onde você pode achar. Sabe aonde? No evangelho. Eu não sei onde você está caçando transformação para os seus filhos, mas eu sei onde você pode achar. Sabe aonde? No evangelho. Eu não sei onde você está tentando encontrar poder para ser livre dos seus pecados, mas eu sei onde você pode achar. Sabe aonde? No evangelho. Eu não sei onde você está tentando conseguir algo de Deus com o seu esforço, que você nunca vai conseguir, porque Deus é muito mais gracioso para dar do que você é capaz de pedir. Mas eu sei onde você pode experimentar de graça. Sabe aonde? Sabe aonde? Sabe aonde? No evangelho. Eu sei onde a sua vida pode ser mais alegre, mais livre, mais viva, mais contagiante. Eu sei onde a sua vida pode ser vibrante, onde ela pode ser relevante, onde a tua história pode se tornar instrumento de transformação para a vida de outras pessoas. E sabe aonde que é? Sabe aonde que é? Eu vou dizer para você. Você quer me ouvir? Você quer me ouvir? Eu vou dizer. É no evangelho. No evangelho. No evangelho. Amém? Na graça de Deus. No evangelho. No evangelho. O pessoal está com um problema lá em Corinto. O que Paulo faz? Aplica o evangelho. E em Efésios? O evangelho também. O pessoal está se embriagando. Paulo aplica o evangelho. O pessoal está em pecado. O que aplica? O evangelho. E para disciplinar, o que é? O evangelho. Para restaurar? O evangelho. Para reconciliar as famílias, o que é? O evangelho. E quando um irmão leva o outro no tribunal, o que aplica? O que aplica? O evangelho. Para pensar a igreja, os ministérios, os dons espirituais, os dons sobrenaturais, os dons ministeriais, o que é, irmãos? O que é? O evangelho. Aí o pessoal está muito orgulhoso. O que aplica? O evangelho. Meu irmão. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a glória seja dada somente a Ele na igreja em Cristo Jesus. O que é, irmãos? Evangelho. Evangelho. Fica de pé no seu lugar. É o evangelho. É aquela mensagem, sabe aquela mensagem que a gente fala assim, não, essa mensagem é a mensagem para o novo convertido. Nossa, quem já ouviu isso aqui alguma vez na sua vida?
O pessoal fala assim, não, o evangelho tem que ser pregado para quem ainda não conhece Jesus. Também, mas tem que ser pregado para quem já conhece, para quem está desviado, para quem está perdido, para quem não sabe o que está. O que prega? Evangelho. O que Paulo pregava? Não, Paulo, ai meu Deus do céu, aleluia. Paulo diz, eu não quis saber, fazer conhecer nada diferente entre vós, senão a Cristo, e esse crucificado. O que é isso, irmãos? O Evangelho. Se você fosse ouvir Paulo na segunda, você ouviu Paulo pregando o quê? O Evangelho. Na terça, e na quarta, e na quinta. Meu irmão, se você está tentando achar alguma coisa que seja mais poderosa que o Evangelho, você precisa converter. Que não tem nada mais maravilhoso e poderoso nessa terra do que o Evangelho. Foi o Evangelho que libertou Martim Lutero das cadeias legalistas que o prendiam. Foi o Evangelho que fez Martim Lutero pensar que o casamento não era um ato de pecado contra Deus, que o casamento era um ato santo, que deitar-se com a sua mulher glorificava a Deus. Foi o Evangelho que libertou a Europa das estruturas legalistas do catolicismo romano. Foi o Evangelho que trouxe liberdade para que as pessoas pudessem se expressar, para que elas pudessem cultuar a Deus, sem que necessariamente elas tivessem que se esforçar ou pagar por isso. O que fez isso? O Evangelho. E esse Evangelho quer libertar você nessa noite. O Evangelho é suficiente, meu irmão, para libertar pessoas de cadeias emocionais. A maior parte das culpas que você leva dentro de você tem a ver com o sentimento de que você está lidando com Deus que está contra você. Só que o Evangelho prega para nós um Deus que não é contra nós, mas um Deus que é por nós. Tem muita gente aqui cheia de complexo, cheia de culpa, cheia de um tanto de coisa, porque está pensando que Deus está contra você. Meu irmão, Deus não está contra você. Olha o que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez você esteja contra Deus, mas Deus não está contra você. Deus está buscando reconciliação com você. Amém? A mensagem do Evangelho é que Deus não está com raiva de você não, querido. Deus te ama e Ele quer te perdoar. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a esse Evangelho? Alguém que ainda não firmou um compromisso pessoal com Cristo? Alguém que ainda não disse: eu quero Jesus na minha vida, eu quero viver essa nova vida, eu quero experimentar desse perdão, eu quero ter minha vida transformada? Existe alguém aqui que nessa noite ainda está afastado dos caminhos do Senhor? Talvez um dia você já caminhou com Jesus, mas hoje você se encontra longe dos caminhos do Senhor, e nessa noite a mensagem do Evangelho tocou o seu coração, e você quer voltar para Deus, você quer voltar para o Evangelho, você quer voltar para Cristo. Existe alguém? Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar com você. Se você diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo, ou eu quero voltar aos caminhos do Senhor, levanta bem alto uma das suas mãos. Tem uma mão levantada lá atrás, lá no fundo. Pode levantar, bem alto, bem alto. Eu quero conhecer você. Tem mais uma mão levantada aqui em cima. Pode levantar bem alto, por favor. Eu vou pedir que vocês que levantaram as suas mãos, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim. Tem mais uma mão vindo aqui. Pode vir, vem, eu quero orar com você. O Evangelho é poderoso, irmãos. Poderoso. Pode vir, vamos aplaudir essas vidas que estão vindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado aí, pergunta para ele: meu irmão, como é que está a sua vida com Jesus? Prega o Evangelho para ele, querido, prega o Evangelho, fala do Evangelho com ele, fala, deixa o Evangelho soar dos seus lábios para transformar a vida das pessoas. Glória a Deus, pode vir, vem, glória a Deus, vem, vamos aplaudir essas vidas que estão vindo. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Existe mais alguém que precisa tomar essa decisão nessa noite? Levanta uma das suas mãos. Pode vir, vem cá. Vem cá. Tenho mais uma pessoa. Vem cá. Ela está vindo? Vem. Isso. Pode vir. Vamos aplaudir forte. Existe mais alguém nessa noite? Deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui. Há alguns anos atrás, essa mesma mensagem impactou a minha vida. Eu estava preso em tantas coisas e eu ouvi sobre o Evangelho. E nesse dia, eu fiz essa mesma escolha que vocês estão fazendo. Eu decidi entregar minha vida a Jesus. E posso dizer algo para vocês? Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jesus Cristo transformou a minha vida. E o mesmo Jesus que transformou a minha vida vai transformar a sua vida também. Porque nessa noite vocês não estão decidindo por um pastor, uma igreja, uma religião. Vocês estão decidindo por Jesus. Amém? Igreja, por favor, estenda suas mãos para cá. E orem comigo dizendo: Senhor Jesus, nós abençoamos essas vidas. Diga: declaramos que elas são tuas. Que o teu Espírito faça morada nesses corações, e que eles possam sair daqui para viver uma nova vida, uma nova história. Nós os abençoamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir essas pessoas que estão aqui. Glória a Deus. Olha só, se vocês nos permitirem, te gostaria muito de anotar alguns dados pessoais de vocês para ajudá-los nessa caminhada com Jesus. Nós estamos tudo na mesma caminhada. Se vocês quiserem caminhar com a gente, nós estamos muito dispostos a caminhar com vocês. Pode ser? Esse pessoal que está de colete, então, vai conduzir vocês para uma sala aqui à minha esquerda, à sua direita. É bem rápido, 2 minutos, vai terminar lá. Vocês podem voltar aqui, eu vou estar por aqui, se vocês quiserem conversar alguma coisa. Tá bom? Cadê a mamãe dessa princesa linda aqui? A vovó, pode vir a vovó. Como é seu nome? Maria Clara. Gente, vamos aplaudir a Maria Clara aqui. Glória a Deus. Podem sair aqui à minha esquerda, à sua direita. Vamos aplaudir forte, gente. Esses queridos. A vovó da Maria Clara vai descer com ela ali. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Não se esqueça, amém? Sábado que vem, 19h30, domingo, às 18 horas, aniversário da Lagoinha Paquetá, Rua Maria do Cândido de Jesus, número 840. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Vai viver a melhor semana da sua vida.